Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Continuando a falar sobre as famosas equações que eu tenho lá do segundo grau, certo? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre gráficos. Como construir o gráfico de uma equação, como reconhecer os valores que são os valores que eu vou colocar no gráfico, os pares ordenados, ou seja, quanto que vale em x, quanto que vale em y daquele ponto, certo? Para mim poder construir e formar esse gráfico, tudo bem? E quando eu penso na equação do segundo grau, eu penso em quê? Em uma parábola. O gráfico é relacionado a uma parábola, certo? E essa parábola, que pode ser com a boquinha para baixo, ou seja, com cavidade para baixo, ou com a boquinha para cima, com cavidade para cima, ela representa muito bem uma montanha-russa. Coloquei o desenho de uma montanha-russa aqui para vocês observarem que esse movimento aqui, que essa montanha-russa está fazendo, de sobe e desce, vai representar justamente um gráfico de uma equação do segundo grau. E deixa eu ressaltar alguma coisa com vocês. A equação ser do segundo grau significa que a variável, que na maioria das vezes a gente chama ela de x, ela está elevada, segundo grau, elevada a 2. Então eu tenho x elevado ao quadrado. Isso vai caracterizar, então, a equação do segundo grau, né? Equação significa que tem uma igualdade, certo? E do segundo grau significa que o x está, então, elevado à segunda potência aqui, tudo bem? Primeira coisa que nós vamos avaliar, ou primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que eu tenho uma equação do segundo grau e ela tem um gráfico que eu chamo de parábola. Essa parábola tem a boquinha, ou seja, a concavidade para baixo ou concavidade para cima. Como funciona isso? O que interfere, Júlio, para a boquinha dela ficar virada para baixo ou virada para cima? O que vai interferir é o valor que está multiplicando esse x ao quadrado aqui. Então, se eu tenho 2x ao quadrado, é uma coisa. Se eu tenho menos 3x ao quadrado, é outra coisa. Quando, por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado, quer dizer que a boquinha vai ficar feliz. Quer dizer que o a é maior que o zero. Então, toda vez que o a, que é esse número que está multiplicando o x, for maior que o zero, a boquinha vai ser feliz. A parábola vai ser dessa forma. Se a sua boquinha está triste, ou seja, quer dizer que o seu A foi menor que zero. Menor que zero, o menos 3 é um número menor que o número zero. Nós já vimos isso. Então, quer dizer que aqui o meu A, olha a simbologia, aqui para a direita era maior, então para a esquerda é menor. A menor que zero. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Então, o gráfico de uma função quadrática, que é uma função do segundo grau, ele é uma parábola, tudo bem? Então, a gente pode visualizar uma parábola em um simples parque de diversão, certo? Olhando para o quê? Para a montanha-russa. Então, a montanha-russa, ela vai formar o quê? Uma parábola, como eu mostrei para vocês aqui nessas duas que eu evidenciei, certo? Pessoal, então a concavidade, o estudo da concavidade, então, da nossa parábola. O gráfico, então, de uma função quadrática, ou seja, uma função do segundo grau, é uma parábola. Se o nosso A for maior que o zero, a boquinha vai estar para cima, a concavidade vai estar para cima. Se o A for menor que o zero, a concavidade vai estar para baixo, a boquinha vai estar para baixo. Percebam, então, que eu sempre falo da carinha, que é um jeito mais fácil da gente lembrar e decorar. Se você está feliz, quer dizer que você está no positivo, olha aqui, ó. Você está feliz. Agora, se você estiver triste, quer dizer que você está no negativo. Então, quer dizer que o A é menor que zero. Aqui eu tenho menor que zero, aqui eu tenho maior que zero. A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. E aí as pessoas, meus alunos costumam me perguntar, uai, Júlio, e o que acontece se eu tiver um A igual a zero? Que você falou maior que zero e menor que zero. Nossa, vamos pensar. Então, eu vou colocar aqui, ó, zero que multiplica um x ao quadrado mais 3x, por exemplo, menos 15 igual a zero. Muito bom. Se você, observe que se você tem 0 vezes x ao quadrado, ou seja, 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa, então, do x ao quadrado deu 0. Então, isso aqui, o que me restou? 3x menos 15 igual a 0. Eu saí de uma equação que era uma equação do segundo grau e passei para uma equação do primeiro grau.
Quando eu saí dessa equação do segundo grau e passei para uma equação do primeiro grau, o que caracteriza o gráfico de uma função do primeiro grau não é uma parábola, já mudou, é uma reta. Então eu tenho que reorganizar todo o meu exercício. Tudo bem? Vamos lá. Os pontos de interseção. O primeiro ponto é o ponto do eixo y. Aonde que a minha função toca o eixo y? Se você tem uma função desse tipo aqui, ó, x² mais bx mais c. O c é o valor, observa muito isso, eu vou rabiscar até. O c é o valor que vai tocar o eixo y. Então observa que nessa função aqui, ó, x² menos 6x mais 5. Primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte, o 5 é o valor do c. Então, esse valor aqui, ó, cadê? Vai. É o 5. Então, esse valor aqui, ó, toco o eixo y no c. Ok? Muito bom, Júlio. Você falou que toca o eixo y no c. E o que significa esse 1 e esse 5? Esse 1 e esse 5 são os respectivos valores da função, ou melhor dizendo, da equação do segundo grau, da sua resposta. Nós já aprendemos em aulas passadas como resolver uma equação do segundo grau, tá? Então, eu vou resolver essa aqui para a gente achar esses dois valores. Eu vou ter que achar x igual a 1 e x igual a 5, igual eu fiz aqui. Me ajuda, vem cá. x² menos 6x mais 5 igual a 0. O a vale, vou colocar aqui do lado, ó. O a vale, o que multiplica o x²? Não tem nada, então quer dizer que é 1. O b vale quanto? b igual... O que está multiplicando o x? É o 6? Não. Menos 6. Então, o b vale menos 6. E o c é o número puro que vale 5. Muito bom, Júlio. O que você pode fazer agora? Vou resolver fazendo aquela forma de Bhaskara, lembra? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. E o que é o delta? b² menos 4ac. Fizemos isso por 3 aulas. Tenho certeza que vocês já estão top e craques nisso. Então, vamos lá. Menos b. Então, menos, quanto vale o b? Menos 6. Menos com menos, mais. Mais 6, mais ou menos a raiz de delta. Vamos fazer o delta aqui embaixo? O delta não é b², então é menos 6² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, quer dizer que o delta é o quê? É delta igual 6 menos 6², todo número negativo elevado ao expoente par dá positivo. Muito bem, 36. Menos 4 vezes 1 deu menos 4, menos 4 vezes 5 deu menos 20. Então, o delta aqui deu 16. Nossa, Júlio, que lindo que ficou. 16 dividido por 2 vezes o a. Então, 2, quanto que valeu o a? 1. Quer dizer, então, que ficou mais 6, mais ou menos... Quanto que é raiz quadrada de 16? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 16? Acertou quem diz 4. Então, 4 mais ou menos 4 dividido por 2. Esse mais ou menos me leva a ter duas respostas, que é o x' e o x2'. Então, o meu x' aqui vai ser o quê? Vai ser o 6, vou usar o sinal de cima, mais 4 dividido por 2. 6 mais 4 deu 10, dividido por 2, 5. Achei um x. Vamos achar o outro x, o x2', o x2. Se o x' me levou para o mais, o x2' então é o menos. Então é 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4, 2 dividido por 2, 1. Achei as duas raízes da equação. Outro ponto do meu gráfico, 5 e 1. Olha aqui, já trouxe a resposta, mas eu fiz o cálculo junto com vocês. 5 e 1. Achei mais 2 pontos do meu gráfico. Júlio, e aí? O que eu preciso fazer? Eu acabei? Não. Vocês perceberam que eu tenho um limite aqui? Que eu vou chamar esse limite de ponto máximo ou ponto mínimo. Quando o a é positivo, é o ponto mínimo, é o menor valor. Quando o a é negativo, o gráfico seria assim, seria o maior valor do meu gráfico, certo? Então, Então, esse ponto aqui que eu chamei de ponto mínimo aqui, eu vou explicar como é que a gente resolve e entende ele agora. Que são as coordenadas do vértice. Tá aqui. Vou voltar para a gente fazer, mas ó, eu tenho o x do vértice, que é quanto que ele vale em x, e quanto que ele vale em y. X do vértice é menos b sobre 2a. Vamos voltar nesse exemplo aqui, ó. Menos b sobre 2a. Ó, o b vale menos 6.
Menos com menos deu mais, né? Então, deu 6 positivo, certo? Dividido por 2 vezes o A. O A vale, cadê o A? 1. 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice aqui deu 3. Esse aqui é o xv que eu chamo. Agora, vamos fazer o yv. Olha que o yv aqui, ó. Menos delta sobre 4A. Quanto que deu meu delta? Delta deu. Olha aqui, 16. Menos delta deu menos 16, então, certo? Dividido por 4 vezes A. 4 vezes 1. Menos 16 dividido por 4 deu menos 4. Então, quer dizer que, se você for pegar esse gráfico aqui, que a gente acabou de fazer, eu acho que aqui ele vale... Cadê? Ó, 5 é o eixo, é o C da função. O 5 e o 1 é as raízes que a gente calculou, certo? O 3 aqui e o menos 4, a gente acabou de calcular aqui. Volta. Aqui, 3 e menos 4. Outra vez a forma menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Tudo bem? Muito bom. Pessoal, a gente vai fazer o gráfico dessa expressão, dessa função, para a gente tentar fixar, então, tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. A primeira coisa que eu vou observar e calcular é quanto que vale as raízes dessa equação. X ao quadrado menos 4x mais 3. Muito bom. Ó, deixei aqui meu gráfico, minha colinha aqui. Vamos lá. X ao quadrado menos 4x mais 3. Então, ó, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C, vale 3 positivo. Vamos fazer o Bhaskara? Menos B, né? Menos com menos deu mais 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Júlio, quanto que vale o delta? Nós já sabemos que o delta é o B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 3. Então, o delta deu menos 4 ao quadrado, deu 16. 16 menos 12, o delta é igual a 4. Raiz de 4... Vou colocar aqui, né? Vou colocar o quadro para a gente faz, né? Dividido por 2 vezes o A vale 1. Então, quer dizer que deu mais 4, a raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. Achei aqui o meu x1 e o x2, muito bem. O que é o x1 aqui? O x1 é mais 4, mais 2, sobre 2. 4 mais 2, 6 por 2, deu 3, muito bem. O próximo, 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 deu 2, por 2 deu 1. Achei as duas raízes, 3 e 1. Ó, o que eu preciso para achar meu gráfico? Eu preciso achar o xv, o yv, x do vértice, o y do vértice, que é o ponto máximo e ponto mínimo. As respectivas raízes, que é o x', x2', que já está aqui. E o c, que já está aqui. Ok, Júlio, então falta o xv e o yv. Se vocês não se recordam, o x do vértice, a forma dele é menos b sobre 2a. Então, quer dizer que o x do vértice é menos b. O b vale menos 4. Então, menos com menos deu mais 4 sobre 2 vezes o a. 2. Aqui deu 2. Y do vértice é menos delta. Quanto deu delta, gente? 4. Então, é menos 4 dividido por quanto? Olha aqui, ó. Coloquei aqui para vocês. Menos 4 dividido por 4A. Cadê? Aqui, ó. Menos delta dividido por 4A. Então, vamos lá, ó. Menos delta dividido por 4A. Então, menos 4 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então, o y do vértice deu menos 1. Achei todos os pontos do meu gráfico. Agora eu vou escrevê-lo. Vamos lá. O primeiro ponto que eu vou marcar é onde que corta no eixo y. No 3, é o valor do C. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto que eu vou marcar é as duas raízes. Lá no x, bonitinho. 3 e 1. Então, olha aqui, ó. 3, primeiro ponto. 1, segundo ponto. Agora eu vou fazer o cruzamento do vértice. Lembrar que o cruzamento do vértice é o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice vale 2. Então, olha aqui, ó. X do vértice vale 2. Então, tá aqui, ó. Ótimo. O y do vértice vale quanto? Cadê? Y do vértice vale menos 1. Então, aqui, ó. Vou ter que achar o ponto que eu... Ó, o ponto que eu quero é esse aqui.
achei a minha parábola. Se eu for desenhar, ó, tem que passar no ponto que é o primeiro ponto, que é o 3, tem que passar no 1, aqui ela já muda e concavidade para cima, porque o A aqui, ó, é maior que o 0. Provei que o A é maior que o 0, que é 1 aqui. Tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.